E quem aí do outro lado que nunca viu uma confusão no trânsito? Vou falar para você agora, olha essas imagens, gente. O motorista tenta tirar satisfação com o condutor que atingiu o carro dele e acaba sendo arrastado por quase 1 quilômetro sobre o capô do veículo. Tá vendo as imagens ali, ó? É o motorista estava nervoso. O desfecho dessa história, quem vai contar pra gente é a Carolina Barros. Olá, Carol, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cidade. Conta pra gente o que deu ali, por que esse homem foi parar no capô? Tava dando uma banda por acaso ou tinha BO? É claro que tinha BO, né? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Lúcio, obrigada. Claro que tinha BO, confusão de trânsito que por muitas vezes quando os envolvidos não conseguem ter aquela calma para resolver, acaba dando confusão. Deu confusão nesse caso aqui que aconteceu lá na cidade de Patrocínio e foi aproximadamente 1 quilômetro mesmo que esse homem foi levado ali no capô do veículo que teria atingido o carro dele. Vamos contar como tudo isso aconteceu primeiro, antes de falar do desfecho, que inclusive a Polícia Militar precisou ser acionada. Esse homem que foi filmado pelas câmeras de segurança sendo levado no capô de um veículo, ele contou para a Polícia Militar o seguinte: estava dirigindo o carro dele em uma via lá da cidade de Patrocínio, quando em um cruzamento um outro motorista avançou o sinal de parada obrigatória e esbarrou no veículo dele, que estaria na preferencial, tanto no sentido preferencial, tudo. E aí, esse homem acabou indo embora, seguindo o fluxo do trânsito, foi tranquilamente, sem dar qualquer satisfação por ter atingido o carro desse primeiro motorista. Então, ele passou a seguir esse homem pelo trânsito. Até chegar em um outro cruzamento, ele conseguiu passar o veículo pela frente, interceptou o carro que atingiu o dele, impedindo ali que ele continuasse, que ele seguisse viagem, desceu do veículo, deixou até a porta aberta e foi lá tirar satisfação. Inclusive tem um carro atrás, dá pra gente ver que com medo ali do que poderia acontecer, o terceiro motorista acaba se afastando, deu uma rezinha ali, motociclista, motorista, enfim. E ele continua pedindo satisfações, gesticulando com os braços. Acaba que o motorista, sem descer do veículo, começa a arrancar, fazer uma manobra para desviar do carro que o havia interceptado. E o motorista que foi atingido, para não deixar barato, tentou segurar ali o carro fujão, subiu no capô e aí foi levado. A gente consegue observar, tanto por essa câmera de segurança quanto por uma outra, que ele é levado por aproximadamente 700 metros. Em baixa velocidade, não houve mais problemas com relação a essa situação de ele ter subido ali no capô, mas quando o veículo para, a gente consegue ver até por uma imagem feita por terceiros, por ocupante de um outro veículo ainda, que quando esse carro para, o motorista coloca a mão para fora, gesticula, tenta tirar satisfação. Dá para a gente observar até que o para-brisa está todo trincado. Não deu para a gente ver a motivação disso. Mas aí, quando esse homem desce do veículo, desce do capô do veículo, o outro continua a viagem como se nada tivesse acontecido, não quis dar satisfação não. Só que ele parou em um batalhão da Polícia Militar mais à frente. Foi procurar se inteirar do que podia ser feito. Ele disse que ele tentou conversar com o outro motorista ao qual ele atingiu o veículo, mas não teve conversa porque o outro estaria exaltado, então ele decidiu sair dali para evitar confusões ainda maiores. Mas acabou então sendo autuado por fugir de local de acidente e ainda, principalmente, porque ele causou lesão nessa outra vítima. Então foi assinado um termo circunstanciado de ocorrência, ele assinou inclusive por lesão corporal culposa, que é quando não se tem a intenção de praticar esse crime. Ele assinou o termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. Já aquele homem que foi arrastado ali sob o capô do outro veículo, ele teve algumas lesões nas mãos. Aí a gente pode até entender que ele próprio causou aquelas trincas, no para-brisa do outro veículo e por isso se feriu ou não. A gente não tem tanta certeza assim desse fato. Mas ele também se queixava de dores na lombar e na cabeça e foi levado para uma unidade de saúde para atendimento médico. O fato é, fugir de local de acidente nunca é o indicado a se fazer pelas autoridades. Tanto que mesmo tendo procurado a Polícia Militar depois, aquele motorista que atingiu o veículo e que trafegou com o homem sob o capô acabou sendo autuado por 2 crimes, Fugir de local de acidente e também lesão corporal culposa, Lúcio. Eu acho tão perigoso
você se arriscar assim numa situação de trânsito, briga de trânsito, é muito perigoso, gente. Porque você nunca sabe. Você nunca sabe o que a pessoa tem lá dentro do carro. E aí como é que você vai reagir? Vai que o cara puxa um revólver ali, uma arma, um extintor. Já vi gente morrer com extintor, a golpes de extintor por conta de uma discussão. Então o certo, gente, claro que bater o carro, todo mundo fica nervoso, ninguém quer perder, e aí a situação é complicada, inclusive é que ele está errado, né? E aí o certo é parar e conversar, troca telefone e resolve numa boa. Agora vai parar na polícia, agora tem implicações judiciais aí, e tem, além de ter que pagar pelos reparos ali, os problemas dos carros causados, esse dono do Golzinho, por exemplo, ele vai ter que arcar com tudo que aconteceu no carro dele. Então vai dar uma briga generalizada e é claro que nunca termina bem. Por sorte, apenas danos materiais e o homem ficou segurando ali no capô do carro, machucou um pouco a mão, mas poderia ter sido pior. Não é bom reagir nunca. O bom é sempre conversar.